Tudo bem, pessoal? Esse nosso encontro será o último dessa importantíssima aula de técnicas de estudo. Vamos lá abordar esse tópico que não é de muito conhecimento das pessoas, uma técnica que não é todo mundo que usa, mas foi importantíssima para mim e eu vejo que ela tem muito resultado. Vamos lá entendê-la? É a técnica da montagem da prova, no qual consiste no seguinte: construir, isso mesmo, você, o candidato, vai construir uma prova com as principais questões das matérias que têm maior pontuação nesse processo seletivo específico. Essa abordagem demonstra a maturidade do candidato nas matérias para aquele cargo daquela banca específica. Então, assim, por volta de 2 semanas antes da execução do certame, eu recomendo que você realize a montagem da prova. Você não precisa fazer a construção de toda a prova, nem mesmo de todas as questões das disciplinas que têm o maior peso. E qual é a ideia realmente? A ideia é mapear os principais subtópicos e selecionar as 2, 3 formas de se exigir esse conhecimento. Na sequência, saber no detalhe a resolução. Provavelmente você acertará uma alta porcentagem da prova. Obviamente, existe a ressalva de que a banca poderá inovar nesse seu processo seletivo específico. E assim, talvez você não acerte toda a solução, né, as questões que irão cair naquele processo seletivo. Mas a banca inovou, então vai ser algo novo para todos os candidatos, não só para você. Não sei se ficou claro, vou falar de outra forma. A montagem da prova é o seguinte: 2 semanas antes, você vai pegar uma matéria, por exemplo, contabilidade. Daí você já estudou tanto contabilidade para aquele cargo, no caso, por exemplo, auditor fiscal da banca X. Já estudou tanto contabilidade da banca X que você já tem uma boa noção de que vai cair a matéria X, Y, Z. Ok, você sabe que existem 3 formas de cair a matéria X. Então você vai lá e escreve um documento para você mesmo. Ó, essa aqui é um tipo de questão da contabilidade que normalmente cai. E aí você tem embaixo os passos para a solução. A outra forma que se cobra aquele mesmo assunto é a proposta de solução. E assim vai indo. Olha, pessoal, fazendo essa técnica, você consegue às vezes acertar 80% de como a banca vai cobrar, porque a ideia é que a mesma banca, para aquele mesmo tipo de cargo, daquela mesma matéria, tenha uma certa padronização no estilo de cobrança e no que a própria banca entende como importante. Então, se você fizer isso e você tiver um nível alto de maturidade naquele processo seletivo, naquela matéria, você consegue acertar muito. Vai ter uma alta assertividade na sua compreensão do que é importante e os passos que são necessários para cada tipo de questão. Pessoal, isso aqui joga a média lá para cima, dá uma consciência do que da prova, do processo seletivo, do que é importante, do que não é, muito alto para o candidato que consegue fazer isso. Obviamente, naquelas primeiras provas, os candidatos eles vão ter um aluno que não tem um nível alto de maturidade, ele não vai conseguir fazer a montagem da prova, porque ele não entendeu a matéria como todo, ele não entendeu a banca, ele não entendeu como são cobrados, ele não consegue nem dizer normalmente dentro daquele assunto como as bancas cobram, muito menos a proposta de solução. Mas, quando você já está no nível avançado, você vai conseguir fazer isso. E impressionante ver que, conversando com alguns colegas que foram, obviamente, aprovados nesses processos seletivos, ao bater nesse ponto de montagem, eu vejo que eles conseguiam. Então, ressalta a importância disso e tente fazer. Vamos ver se você consegue. Pessoal, veja que foram apresentadas diversas técnicas e descritos diversos serviços que podem lhe auxiliar na preparação para o seu certame. Você não precisa utilizar todas as técnicas ou contratar todos os serviços para todas as disciplinas. Tudo bem, basta que saiba que elas existam e, com sua própria sabedoria, empregá-las de modo combinado ou individual. A ideia é mesclar métodos para atingir o máximo de rendimento, maior pontuação.
com o mínimo de consumo dos seus recursos. E aí vai tempo, esforço, inclusive dinheiro, né? Entre outros, para atingir a sua aprovação e seguir para o próximo objetivo da sua vida. E aí temos como atividades para vocês testarem as técnicas de estudo apresentadas nessa aula e, claro, montar a prova das principais matérias antes de um certame real. Pessoal, nesse encontro dou por encerrado essa nossa importantíssima aula e espero que tenha ficado claro. Aquilo que não ficou, pode falar com a gente, vamos esclarecer. Qualquer sugestão ou dúvida, pode entrar em contato. Acredito que tenha ficado tudo certo e espero realmente que tudo que foi apresentado melhore a performance, o desempenho durante o seu estudo para ter a tão sonhada aprovação e seguir com os objetivos da sua vida. Tudo bem, pessoal? Vamos parando por aqui e nosso próximo encontro iniciaremos uma nova aula. Tudo bem, pessoal? Até a próxima!